Bom dia. Nesse vídeo será apresentada uma pequena introdução a respeito do ProofWeb. O ProofWeb é uma ferramenta que pode ser utilizada para o ensino de lógica e também como assistente de prova diretamente na internet. Para esse vídeo, vamos utilizar o ProofWeb no modo convidado, ou seja, não vai ser necessário fazer nenhum tipo de cadastro ou login no site. Seria um login anônimo. Eu recomendo também a consulta ao manual do ProofWeb. Eu não localizei nenhuma versão em português. Direto no site a gente tem aqui um manual em inglês que pode ser acessado. Bom, então a gente clica aqui em Guest Login, né, para a gente entrar como convidado, e a gente clica aqui direto em Access the Interface. Então aqui a gente já tem acesso direto à interface do ProofWeb. Bom, então a gente vai começar aqui mostrando como é que funciona essa interface web aqui do ProofWeb. Para isso eu vou colocar uma prova aqui completa, só para a gente poder ter ideia aqui de toda a interface. Vou voltar aqui um pouco e depois eu vou explicar cada passo aqui que foi tomado. Bom, do lado esquerdo aqui, a gente vai ter o script da prova, onde a gente vai digitar a prova que a gente quer realizar. Do lado superior direito, a gente tem o estado atual da prova. Ele mostra quais são os objetivos, esse aqui no caso é o objetivo atual, e quais são os outros subobjetivos, certo? Podem ter vários objetivos aqui. E do lado direito inferior, a gente tem a prova em si. Ela vai sendo montada aqui à medida que a gente vai executando aqui os passos da prova, certo? Bom, a gente tem aqui os menus também. Esse menu File, ele serve para carregar ou salvar exercícios diretamente no site do ProofWeb, no servidor. A gente não vai utilizar. Em Display, a gente tem aqui o controle de como que vai ser exibido a prova aqui nesse canto aqui inferior direito. A gente pode exibir a prova nesse modelo aqui que mostra só as proposições, né, no Gantt. A gente tem um modelo que mostra todo o sequente e a gente tem aquele modelo de caixa, né, onde a gente pode ver as provas em forma de caixa. Depende da forma como o professor adota aí, a bibliografia utilizada, vai ser preferível utilizar um modelo ou outro. A gente tem aqui alguns modelos, né, para teoremas e tal. Em backward e forward, a gente vai ter táticas que a gente vai utilizar. No caso aqui, a inclusão da conjunção, né, exclusão da conjunção, tal, que a gente vai ver mais para frente. Em forward, a gente tem as mesmas provas, as mesmas táticas, só que elas são aplicadas de forma diferente. A gente tem o menu carry também, não vai utilizar aqui no tutorial. E em debug aqui, a gente tem aqui o mais importante, esse electric terminator. Como que funciona o Electric Terminator? Quando a gente está digitando uma prova, a gente vai digitando e a gente termina cada linha da nossa prova por um ponto final. Perceba aqui que eu estou digitando ponto e nada acontece. Mas para agilizar, a gente pode ativar aqui esse Electric Terminator e quando a gente digitar um ponto, veja só, aquela linha vai ser executada, certo? Bom, a gente vai utilizar preferencialmente este modelo aqui de exibição. E agora a gente vai falar sobre essa barra de comandos aqui. Nessa barra a gente vai navegar o ponto de execução da prova. Veja só, a linha que está aqui nesse verde é onde a prova está no momento, né? Então a gente pode andar para frente na prova ou a gente pode voltar a prova para trás. Essa prova aqui é uma prova bem curta, mas existem provas que são bem mais longas.
A gente pode também executar a prova até a posição do cursor, com esse comando aqui, né? Ou a gente pode retroceder toda a prova, ou também a gente pode avançar toda a prova até o final. Eu gostaria de destacar também a respeito do manual do ProofWeb, que ele tem uma parte que é muito útil. Nessa página aqui, onde ele fala sobre essas táticas. Por quê? Porque ele é útil. Porque a partir disso aqui, a gente pode dar uma olhada lá na nossa prova, o que é que a gente tem, né, atualmente, né, e a gente pode ver quais são as táticas que a gente pode aplicar, né. Por exemplo, se eu tiver uma conjunção, né, como meu objetivo, eu posso aplicar essa tática aqui, que é a introdução da conjunção, né, para que o meu objetivo, que inicialmente era A e B, seja dividido em dois objetivos distintos. Eu vou ter que fazer uma prova para A e uma prova para B, né? Olha só que interessante, aqui eu tenho a eliminação à esquerda da conjunção, eu tenho a eliminação à direita, né? Então veja bem, se eu tenho A e eu tenho uma prova para A e B, né? Então, na verdade, eu posso aplicar aqui a eliminação da conjunção à esquerda, né? Esse é um exemplo, olha só, se eu tiver lá num objetivo, o A, né, e eu tenho alguma das minhas hipóteses A e B, eu posso fazer a aplicação dessa tática aqui para que o meu objetivo se torne A e B, e como eu já tenho A e B como uma hipótese, né, eu vou usar uma outra tática para terminar a prova. A gente vai ver exatamente depois esse fluxo, né? Mas é só bom destacar que aqui tem várias, né? Então você pode sempre olhar aqui e procurar mais ou menos o que é que você tem e ver quais são as táticas que você... Bom, então agora a gente vai começar a fazer uma prova bem simples. É a prova do A implica não há. Essa prova vai ser feita de uma forma bem lenta, né, explicando exatamente passo a passo do que a gente está fazendo, e as próximas provas elas vão ser de uma forma um pouquinho mais rápida, né, não vão explicar tanto detalhadamente o que está sendo feito, né, porque algumas coisas já vão ser explicadas agora. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre as partes da prova. Alguma coisa que a gente sempre utiliza, né, são os comentários, né? Para a gente fazer um comentário aqui dentro do ProofWeb, a gente vai utilizar parênteses, asterisco, né? E aí a gente escreve o comentário que a gente quer. Obviamente, essa linha de comentário ela é ignorada e não é executada, é simplesmente para a gente colocar algum lembrete aí durante a prova, né? Então a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui um comentário, prova de A implica não há. A gente poderia colocar o número do exercício, alguma coisa assim. Bom, tem alguns truques aqui na digitação. A interface ela tem alguns probleminhas, digamos assim, com o JavaScript, e às vezes a pessoa pode ficar um pouquinho perdida no começo. Quando a gente termina uma linha aqui, a gente tecla Enter, e às vezes o cursor não vai para a linha de baixo, né? Então o que a gente tem que fazer às vezes é seta para baixo, e o cursor vai para a linha de baixo. Se isso não der certo, você sempre pode também teclar Shift Enter, também, que ele vai gerar uma nova linha embaixo. Mas isso é rapidamente superável, esse probleminha. Bom, a gente vai configurar o display para este formato aqui, só esse Gentile Style Tree Proofs, só os statements, né? É uma exibição um pouquinho mais limpa da árvore de prova, né? E a gente vai ativar aqui o Electric Terminator para agilizar aqui na digitação e a gente não ter que ficar clicando aqui na setinha para baixo cada vez que a gente digita uma linha, né? Bom, o ProofWeb
por trás, ele utiliza um sistema que se chama COC, né? Então, na verdade, o Proof Web, até onde eu vi a informação, ele é uma sequência de macros para esse sistema para o COC, né? Então, o que acontece? Na verdade, a primeira linha que geralmente a gente utiliza aqui é a importação da biblioteca do próprio Proof Web. A gente vai digitar require import Proof Web, né? Todo exercício que a gente fizer, a gente vai digitar essa linha, né? Então, teclou o ponto final, a linha é executada. Tá. A próxima parte a gente vai declarar as variáveis. Nesse caso aqui, vai ter uma variável só, que é uma variável do tipo proposicional. Vamos declarar a variável A, é uma variável proposicional. Certinho. Lá que do lado direito, aqui no estado atual da prova, ele já vai dando uma informação, né, que A é assumido. Bom, agora a gente vai falar qual que é o lema que a gente quer provar. O nosso lema, que a gente vai chamar de um lema L, é o lema A implica não A. Veja aqui então a implicação é dada pelo hífen e o símbolo maior que, e a negação é pelo til, né? Olha só o que acontece, a gente declarou esse lema aqui, então ele já mudou aqui o nosso objetivo. Então a gente declarou isso, a gente vai ter que provar de alguma forma que esse lema nosso está correto. A gente pode provar ele para que nos próximos lemas ou nas próximas provas a gente possa até utilizar esse lema que já foi provado anteriormente, né? E aqui é dada aqui a árvore de prova. Bom, para indicar que a gente vai começar a prova desse lema, a gente digita aqui proof, né? Então a gente aqui iniciou a prova. Como eu tinha falado anteriormente, a gente pode utilizar lá o manual do Proof Web para a gente descobrir como que a gente pode provar, né, pode dar uma ajuda, né, para esse caminho da nossa prova. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma implicação. Eu tenho que A implica não A. Ou quer dizer, que a partir de A eu posso concluir não A, né, alguma coisa nesse sentido. A gente vai fazer essa prova da parte de baixo da árvore para cima, a gente vai subindo nela. Essa é uma estratégia que é utilizada, geralmente ela ajuda bastante. Então a gente começa de baixo e vai para cima. Então vamos lá tentar andar com essa prova. Olha só, a gente tem aqui uma implicação. Se a gente olhar aqui no manual do Proof Web, quando eu tenho uma implicação, né? Olha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar a tática aqui, introdução da implicação. Quer dizer, se eu tivesse o A nas minhas hipóteses, e o A e o B, né, eu poderia dizer que o A implica B. Então vamos lá, vamos utilizar imp I, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome da hipótese, a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Então vamos chamar aqui de imp I H. Olha só o que aconteceu então. Eu tenho uma hipótese A, né? E eu tenho aqui o objetivo, agora mudou para não A. A nossa árvore ela subiu um degrau, veja só. Aqui, ó, inclusão da implicação com a hipótese H, né? Então, se eu tenho A, implica não A. Então, agora eu tenho que provar aqui, eu tenho que provar o não A. Certo? Então, novamente, vamos dar uma olhada aqui, como que eu poderia chegar nesse não A? Na verdade, o que é esse não A? Ele é a negação do não A, né? Então, o que eu teria que fazer? Ó, logo aqui embaixo, eu tenho aqui uma tática, a introdução da negação.
Então, se eu tivesse o não há, eu incluía a negação, eu chegaria no não há. Ou, aqui como está no exemplo, né, se eu tiver uma hipótese A e chegar num absurdo, eu poderia assumir não há. Vamos tentar utilizar ela lá. Neg I, H. Obviamente que eu não vou poder utilizar o nome H, né? Vamos lá. Neg I, se eu fizer neg I H, não deu certo. Por quê? Porque esse nome aqui eu vou ter que colocar um outro nome. Vamos chamar então, senão vai colidir o nome. Vamos chamar de H1. Olha lá. Então, se eu tivesse o não há e chegasse num absurdo, então eu poderia assumir não há. É isso que foi feito aqui. Eu fiz a negação da inclusão na hipótese H1. A hipótese H1 é não há. Então, beleza, olha só o que aconteceu. Eu cheguei agora, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar o false, que é esse símbolo aqui, né? Então, vamos recapitular o que aconteceu aqui. Eu tinha A implica não há. Eu falei que eu cheguei nisso aqui através de uma introdução da implicação. Quer dizer, nas minhas hipóteses eu tinha o A, e aí eu cheguei no não há, logo A implica não há. Então eu tenho que provar o não há. O não há, ele vai ser obtido pela inclusão da negação numa hipótese que a gente chamou de H1. Então essa hipótese H1 vai ser chamada de não há. Se eu tiver não há e de alguma forma eu chegar no absurdo, então eu vou ter o não há. Então vamos ver agora. Agora o que acontece? A gente tem que provar então o false, ou o absurdo. A gente tem que chegar no absurdo de alguma forma, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Como que a gente pode chegar no absurdo? Vamos ver aqui, vamos procurar aqui o absurdo. Vamos procurar aqui o absurdo. Olha só. O que acontece aqui? Através da exclusão da negação, a eliminação da negação, o que acontece? Se eu tenho não há e há, eu nego, excluo a negação, não posso ter não há e há ao mesmo tempo, né? Então eu vou chegar aqui numa hipótese B. Vamos ver como é que é isso? Vamos lá. Olha só, nas hipóteses, veja bem, eu tenho duas hipóteses que são contraditórias. Eu tenho a hipótese A e eu tenho a hipótese não há. Eu não posso ter A e não há ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aqui negação, eliminação da negação de A. Olha só o que acontece. Quando eu fiz isso aqui, esse A aqui já não é mais uma hipótese, eu estou me referindo agora a uma variável. Então eu estou dizendo que eu vou fazer a exclusão da negação da variável A. Então olha só, em cima do absurdo aqui, ele colocou não A de um lado e A do outro, de acordo com esse A que eu coloquei aqui. Bom, agora o que acontece? Eu tenho que provar não há e eu tenho que provar A também. Mas olha só, essas são as minhas hipóteses. Eu já tenho A e não há como hipótese. Aí a gente olha aqui no nosso objetivo. Qual que é o nosso primeiro objetivo? É o não há. Eu posso dizer então que esse não há é o exact H1. Ó, beleza, consegui fechar a prova aqui. Veja que aqui não tem mais os 3 pontinhos em cima. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar o A. O A também é uma hipótese dada, então eu vou falar assim, exact A. Exact H. Né? Veja só, proof completed. Eu completei a prova. Aqui do lado direito está a árvore de prova completa. Para que eu feche aqui essa proposição que comecei aqui, esse proof, eu vou utilizar a palavra
que é D. Então, olha lá, L is defined. Quer dizer, eu fechei a prova para L. L é um lema e ele foi completamente provado. Esse é o objetivo do Proof Web, você ir fechando as provas.